A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Lição 11: Santidade integral. Texto principal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Resumo da lição: a santidade deve abranger o ser humano por completo, o espírito, a alma e o corpo. Objetivos: mostrar que o ser humano é um ser integral, compreender como se dá a santificação da parte material do ser humano, espírito e alma, saber como se dá a santificação da parte material do ser humano, corpo. Texto bíblico: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Examinai tudo. Retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Introdução: o texto de 1 Tessalonicenses 5.23 apresenta o ser humano integral, em espírito, alma e corpo. Na lição deste domingo veremos que a santificação também deve ser integral, abrangendo o ser humano em sua totalidade. Para isso, será analisado o impacto da santidade nestas três áreas, começando pelo espírito. E, o ser humano é integral, em espírito, alma e corpo. 1. O conceito de ser humano integral. Para entender o conceito do ser humano integral e a influência deste na construção teológica no primeiro século, se faz necessário conhecer um pouco da visão da cultura helênica para contratá-la com a judaica. Os gregos acreditavam em uma antropologia especialmente platônica, que era dicotomista ao ser humano em duas partes, em corpo e alma. 2. Corpo, em a parte material do ser humano. A dicotomia dos gnósticos, por influência do pensamento grego, defendia que a matéria era má e distinta do espírito, considerado a parte boa. A doutrina gnóstica, com base neste pensamento dualista, provocava dois tipos de comportamentos errôneos. O primeiro levava as pessoas a fazerem o que bem entendessem com o corpo, uma vez que a crença era de que não afetava o espírito. O segundo comportamento era o inverso, já que o corpo era matéria má, melhor não fazer nada com ele para modificá-lo. 3. Alma e espírito, a parte espiritual do ser humano. Tanto no Antigo Testamento, como no Novo, temos textos que distinguem bem a parte material do ser humano, a alma e espírito. Dentre outros textos do Antigo Testamento, o profeta Isaías faz uma afirmação que destaca a alma e o espírito. Dentre outros textos do Novo Testamento, pode ser destacada a adoração de Maria, bem como o versículo de Hebreus. Segunda, a santidade do espírito e da alma. 1. Jesus morreu na cruz para resgatar o ser humano de forma integral. Cristo morreu na cruz para resgatar o ser humano em sua totalidade. O pensamento dualista grego levava as pessoas a não acreditarem na ressurreição do corpo. Por isso, os crentes de Corinto tiveram dúvidas em relação à ressurreição pregada por Paulo. Então, o apóstolo assevera: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele reafirma a fé na ressurreição de Jesus. 2. A santificação do Espírito. A santificação do Espírito ocorre no momento da justificação e regeneração, e se mantém contínua e progressiva de acordo com as experiências essencialmente do crente com Deus. Trata-se de uma mudança diante de Deus, de morto espiritualmente para vivo, pois o Espírito Santo vem habitar no crente. Por meio da santificação do Espírito, essa nova criatura mantém comunhão com Deus, tornando-se coparticipante da natureza divina, e não vive mais na prática do pecado. 3. A santificação da alma. A santificação da alma também está diretamente ligada à palavra de Deus. Quando o crente ouve e cumpre a palavra de Deus, seu espírito e alma são fortalecidos. Na justificação e santificação iniciais, o pecado é perdoado e removido, todavia a velha natureza continua presente em luta constante para sobrepor sobre o intelecto, emoções e vontade, que são vivenciados por meio da alma.
À medida que vamos tendo mais comunhão com Deus, Ele vai limpando nosso interior e curando nossas emoções. Terceira, a santidade do corpo. Dominando a concupiscência da carne. A concupiscência no sentido etimológico tem sua origem do latim concupiscens e significa o que tem um forte desejo. A concupiscência da carne é a falta de domínio sobre os prazeres carnais. João adverte o cristão a vigiar e buscar o controle e não se deixar dominar pela natureza humana, caída e pecaminosa. Algumas pessoas atribuem suas imoralidades à ação de Satanás, mas o apóstolo Tiago deixa bem claro que as pessoas cometem pecados motivados pela própria concupiscência. 2. Dominando a concupiscência dos olhos. Os olhos são considerados as janelas da alma. Se controlados e conduzidos pelos interesses egoístas, podem levar o ser humano a uma cobiça desenfreada cometendo toda a sorte de torpeza. Tomemos como exemplo Davi. Ele estava no terraço quando avistou uma mulher se banhando. Aquele olhar fez com ele cometesse um adultério e depois um homicídio. 3. Dominando a soberba da vida. A soberba da vida é a ostentação pretensiosa, riqueza, poder, inteligência, status social, carros, entre outros. Algumas pessoas querem, a todo custo, fama, dinheiro e prestígio. Aqueles que não têm o temor de Deus buscam, erradamente, a ostentação a qualquer preço e acabam renunciando à prática da honestidade e dos valores divinos. Conclusão: na lição deste domingo, aprendemos que o ser humano atinge a santidade integral quando busca um relacionamento sincero e íntimo com Deus por meio do Espírito Santo. Quando permitimos que o Consolador controle os nossos sentimentos, emoções e vontade, passamos a viver de modo que o nome de Senhor é glorificado em nossas vidas. Cristo tem sido glorificado em toda a sua maneira de viver? Hora da revisão. 1. Segundo a lição, qual a constituição do ser humano? 2. Como os gregos acreditavam na formação do homem? 3. Qual é a parte material do ser humano? 4. A morte e a ressurreição de Jesus alcançam todo o nosso ser? 5. Qual o significado da palavra concupiscência?